Oi galera, então meu nome é Yannick Robert, eu sou professor de Direito Civil do APD e vamos resolver aqui as questões de Direito Civil do 19º Exame da Ordem Unificado, né? Primeira questão, aí no slide. Vamos ler juntos e aí eu comento. Os pais de Raimundo já haviam falecido e com ele não tinham filhos. Seu sobrinho Otávio era seu único parente vivo. Seu melhor amigo era Alfredo. Em um determinado dia, Raimundo resolveu fazer sozinho uma trilha perigosa pela floresta dos urucuns e, ao se perder na mata, acidentou-se gravemente. Ao perceber que podia morrer, redigiu em um papel, datado e assinado por ele, declarando a circunstância excepcional em que se encontrava e que gostaria de deixar toda a sua fortuna para Alfredo. Em razão do acidente, Raimundo veio a falecer, sendo encontrado pelas equipes de resgate 4 dias depois do óbito. Ao seu lado estava o papel com sua última declaração escrita em vida, que foi recolhido pela equipe de resgate e entregue à polícia. Ao saber do ocorrido, Otávio consulta seu advogado para saber se a declaração escrita por Raimundo tinha validade. Com base na hipótese narrada, assinar a alternativa correta. Vejam bem, vamos segurar aí. Gente, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, ao fazer questão de múltipla escolha, é que, ao ler o enunciado, principalmente nas questões da FGV, a FGV gosta muito, em direito civil, de problematizar. Eles te dão um problema e você tem que acertar a solução do problema nas alternativas. Então, uma dica que eu dou é, no enunciado, grifem, rabisquem e analisem juridicamente a situação ou problema posto antes de ler as alternativas, porque muitas vezes o examinador vai tentar te induzir ao erro, vai tentar te confundir com as alternativas. Então, vejam bem, quais são os elementos importantes de direito das sucessões para nós vermos. Primeiro deles, o examinador nos mostra que Raimundo não tinha ascendente, os pais de Raimundo já haviam falecido e não tinha filhos. E seu sobrinho, Otávio, era o único parente vivo. Ou seja, o Raimundo não tinha ascendente, não tinha descendente, o único parente vivo que ele tinha era um colateral de 3º grau, o sobrinho Otávio, ok? O sobrinho Otávio ele é um colateral. O colateral é um parente sucessível, né? O sobrinho de 3º grau, mas ele não é um herdeiro necessário, ele é um herdeiro facultativo. Ou seja, pode ser excluído da sucessão por simples disposição testamentária em sentido contrário, artigo 1850 do Código Civil. Ok? Então já identificamos que o único parente, o único herdeiro do Raimundo é o Otávio, que é um herdeiro colateral, um herdeiro facultativo. E o que ele fez? O Raimundo fez um testamento, né, um testamento excepcional, um testamento em circunstância excepcional, deixando sua fortuna para Alfredo, seu amigo, ou seja, excluiu Otávio da sucessão, deixando todos os bens para Alfredo. Esse testamento é válido? Sim ou não? Vamos ver. O Alfredo ele estava em uma circunstância excepcional. Ele não estava numa circunstância normal, ele estava em perigo de vida e declarou isso na cédula testamentária. O artigo 1879 do Código Civil, ele prevê o testamento particular in extremis, né, previsto no artigo 1879, que dá validade ao testamento feito de próprio punho, sem testemunhas, na hipótese de circunstâncias excepcionais declarado na cédula testamentária. Então, esse testamento é válido. Ok? Então, analisando o testamento é formalmente válido, se adequa à hipótese do 1879. E quanto ao conteúdo, é válido? É válido. Vimos que o Raimundo não tinha ascendente, descendente, apenas um colateral. O colateral é herdeiro facultativo que pode ser excluído da sucessão. Então, ele excluiu, deixando todos os bens para o seu amigo. Ok? Então, analisamos juridicamente a questão. Agora fica fácil. Vamos identificar as alternativas. Primeira alternativa. O testamento deixado por Raimundo não tem validade em virtude da ausência das formalidades legais
para o ato de última vontade, em especial a presença de testemunhas. Alternativa errada. Vimos que tem validade a ausência de testemunhas por ser um testamento in extremis. Ok? Então, primeira alternativa, errada. Segunda alternativa, o testamento deixado por Raimundo tem validade, mas suas disposições terão que ser reduzidas em 50% pelo fato de Otávio ser herdeiro de Raimundo. Alternativa errada. Não tem que haver redução testamentária. Otávio é herdeiro facultativo, ele é colateral de terceiro grau. Ele pode sim ser excluído da sucessão por simples disposição em sentido contrário. Ok? Então, letra B, errado. Letra C. O testamento deixado por Raimundo poderá ser confirmado a critério do juiz, uma vez que a lei admite o testamento particular sem a presença de testemunhas, quando o testador estiver em circunstâncias excepcionais. Alternativa correta. Alternativa correta, letra C. O testamento pode sim ser confirmado pelo juiz. Como nós vimos nas nossas aulas de sucessões, como vocês viram, vocês vão ver que estão vendo o vídeo aí em casa, o testamento ele tem que ser validado pelo juiz. Tem um procedimento de abertura, cumprimento e registro de testamento para aí depois fazer o inventário. Ok? E a alternativa D, vamos ver por que ela está errada. O testamento deixado por Raimundo não tem validade, porque a lei só admite o testamento público lavrado na presença de um tabelião. Alternativa errada. Errada por quê? Porque a lei admite testamento público, particular também, não apenas o testamento público. Ok? Então fica aí a resolução dessa questão de direito das sucessões do 19º Exame Unificado da OAB.